Hoje nós falaremos sobre uma das mais importantes habilidades dentro do desenvolvimento pessoal. Sim, a motivação. A motivação é uma habilidade e, como toda habilidade, deve ser treinada e demanda muito tempo, demanda muito esforço e dedicação, certo? Essa é a primeira coisa que eu gostaria de falar aqui para vocês. E isso é algo que eu sempre falo com relação às habilidades. Demanda tempo, demanda esforço e dedicação. Você precisa realmente querer, ok? Mas antes de começar, antes de mais nada, eu preciso falar que eu sempre tenho foco aqui no coach, na área de desenvolvimento pessoal, mais precisamente com relação a resultados. O que isso significa? Que eu trago aqui ferramentas que vão nos ajudar a ter mais resultados para alcançarmos os nossos sonhos e sermos felizes e principalmente executarmos as nossas tarefas de uma forma mais branda, de uma forma mais amena, de uma forma mais gostosa, se posso assim dizer, ok? E por que eu estou trazendo a motivação como tema hoje? A motivação é algo que muitas pessoas me perguntam, como ter a motivação, como manter a motivação, como seguir em frente. Isso realmente é pauta de muitas sessões que eu atendo, por isso precisa de muito tempo para falar. Eu precisaria de um dia todo, mas infelizmente não temos o dia todo. Eu vou tentar aqui sintetizar pela pauta do coach. Por que é importante nós falarmos sobre motivação? Uma pessoa sem motivação é uma pessoa triste, é uma pessoa, muitas vezes, na melhor das hipóteses, é uma pessoa sem resultados, ok? Vamos colocar o melhor cenário. Eu sou uma pessoa desmotivada. Na melhor das hipóteses, eu não tenho resultados, ok? Porque uma pessoa desmotivada não age, não produz resultados, ok? Na pior das hipóteses, você tem uma depressão, você tem uma tendência suicida. Bom, eu não gosto aqui de ficar trazendo coisas negativas, mas a falta de motivação, ela traz muitas enfermidades, enfim, eu não preciso nem listar. Acredito eu que você já conhece e por isso eu trago motivação aqui, ok? Vamos falar sobre essa habilidade motivação, mas a palavra motivação ela vem do latim significando movimento. Já resumindo logo de cara, motivação significa um motivo para ação. Então, eu te pergunto, o que te leva a agir? O que te leva a agir todos os dias para buscar os seus resultados, para buscar os seus sonhos? O que te faz agir? Aproveita e coloca aqui nos comentários para mim qual é o seu impulsionador, o seu motivador, o que te faz agir. Antes de mais nada, de novo, eu preciso falar sobre alguns conceitos básicos que eu acredito que estão alinhados com a motivação. E você já vai entender por quê. Causa e efeito, plantar e colher e autorresponsabilidade. 3. Pois é, nós temos algumas certezas na vida. A primeira certeza é que todos nós vamos morrer um dia. Acredito eu que você concorda comigo, certo? A segunda certeza é que a vida é repleta de obstáculos e dificuldades, independente se você é pobre, rico, homem, mulher, independente disso, todos passamos por dificuldades. Se você mora aqui no Brasil, se você mora no exterior, não importa. Não importa o que nós fazemos na vida, mas elas estão aí. As famosas barreiras, as famosas dificuldades e obstáculos. Uns sofrem mais, outros sofrem menos. Para uns é um pouco mais fácil, para outros realmente a pessoa vive dentro daquele obstáculo. E tudo é uma questão de postura, tudo é uma questão de ponto de vista. Essa é a segunda coisa que eu gostaria de falar para você. Tudo é relativo com base como você encara a situação, ok? Anota aí a postura que você tem com relação
as dificuldades com relação aos obstáculos e tudo que você enfrenta durante o seu dia. A terceira certeza é que tudo que eu vivo hoje é fruto de uma decisão ou anulação minha no passado. O que eu planto, eu colho. Lembra que eu falei lá dos 3 conceitos? Pois é, o que eu planto, eu colho. E se eu decidi algo no passado, eu vou colher no futuro a consequência daquela decisão, seja positiva ou seja negativa, não importa, mas há uma consequência. Eu não sei se você concorda comigo nesse aspecto, mas se eu estudei, por exemplo, não tem como eu não ter adquirido conhecimento. Se eu estudei, eu sei. Ninguém tira o conhecimento de mim. Isso é fato. Se eu trabalhei, não tem como eu não ter aprendido aquela função específica. Eu tenho a capacidade técnica desenvolvida dentro de mim. Você percebe? E ninguém tira aquela habilidade que eu desenvolvi. Ninguém tira de você. Se eu estou com dificuldades financeiras, foi por falta de planejamento e ação de minha parte. Aí eu entro naquele terceiro conceito de autorresponsabilidade. Por mais que doe, e eu sei, dói você ouvir isso, que eu estou responsável, eu deixei de agir. Isso implica que, quando eu deixo de agir, eu permito que a vida e as pessoas tomem as decisões por mim. O resultado disso é que eu colho o que plantaram para mim e não o que eu queria colher. Você percebe que a semente não foi minha. A semente foi da vida, a semente foram das outras pessoas de terceiro. Nada de errado com isso, mas é apenas para alinharmos, apenas para termos clareza. Faz sentido para você? Bom, e por aí vai. Tomamos inúmeras decisões por dia, ou deixamos de tomar. Infelizmente, não damos a devida importância para a maioria das nossas decisões, devido à rotina atribulada e nosso dia a dia é muito corrido, faz parte. Esse é o nosso maior erro, pelo menos no meu ponto de vista. Errar é humano, eu sei. Acredito eu que você concorda comigo. E a decisão, ela é o ponto inicial, ela é o ponto de partida para qualquer coisa. Quando decidimos fazer uma faculdade, por exemplo, isso muda a nossa vida. Quando decidimos namorar determinada pessoa, definitivamente isso determina os anos seguintes em nossas vidas. Quando resolvemos não fazer ou não continuar aquele curso, por qualquer motivo, independente disso, nós colocamos a nossa carreira em xeque. Você percebe essa ação e reação, essa causa e efeito? Você planta e você colhe? É isso que eu quero deixar bem claro aqui para você. Quando resolvemos sair de casa, por exemplo, bom, eu nem preciso falar o quanto isso impacta em nossas vidas. Acredito eu que você já deve ter passado essa situação, mas definitivamente isso é uma situação muito delicada. E seja lá qual for o motivo que te fez tomar essa decisão, eu não preciso, não importa, isso impacta, certo? Eu não preciso falar só de grandes decisões aqui. Não. Se você optou, por exemplo, se você decidiu hoje de manhã colocar açúcar no seu café, isso determina a sua saúde. E só por essa decisão eu posso tomar algumas afirmações, eu posso te dizer algumas coisas sobre você. Na verdade, não eu, porque eu não sou especialista médica, eu não pratico a medicina, mas os especialistas de saúde, tenho certeza absoluta que terão muitas coisas a dizer só por essa ação. As chances são enormes de você ter esse hábito de colocar açúcar dentro das suas bebidas. E se você formou esse hábito não saudável, as chances são enormes de você não ser saudável. Se você optou por subir a escada ao invés de pegar o elevador, por exemplo, se você escolheu não pegar uma sobremesa, ou se você resolveu ler um livro ao invés de ver TV. As decisões, elas geram ações, e as ações, elas formam os hábitos. Os hábitos determinam a nossa rotina e os nossos resultados.
geram resultado com base nos nossos hábitos, ok? E por fim, esses resultados determinam onde chegaremos. Você compreende a dinâmica? Isso é um ciclo, anota aí, é importante. Isso é um ciclo e compreendendo ele, tendo clareza, fica muito mais fácil de lidar e de startar esse ciclo. Você percebe? Bom, eu falei tudo isso só para você ter uma dimensão de uma simples decisão, o quanto ela impacta em nossas vidas, o quanto ela é importante e para você prestar um pouquinho mais de atenção em cada decisão que você toma durante a sua rotina, ok? Mas agora vamos falar sobre motivação. O que nos faz tomar uma decisão e agir? Nós acabamos de ver o ciclo, né, da decisão e da ação. O que nos faz definitivamente tomar essa decisão e agir? Eu posso falar uma coisa que faz a maioria das pessoas agirem: a dor. Dizem que só aprendemos a nadar quando a água bate na bunda. Traduzindo, quando a necessidade chega. Infelizmente, isso é uma verdade para a maioria das pessoas. Evitaríamos muito estresse e mal-estar, obviamente, se aprendêssemos a dar valor a nossos, por exemplo, aos nossos parentes antes que eles se fossem. Se aprendêssemos a trabalhar com finanças antes de ficar sem dinheiro. E evitaríamos muito estresse e viveríamos melhor se nós trabalhássemos na retaguarda com planejamento. Você percebe? Você concorda? Coloca aqui nos comentários aqui para mim. Mas se você é do tipo de pessoa que procrastina, ou seja, posterga ações, fica, segunda-feira eu começo, no final do ano eu faço meu planejamento, depois do carnaval, sabe? Você não toma uma ação, ou quando toma, você não continua, você não dá andamento, você não segue o projeto, você desiste rápido. Bem-vindo ao clube. Nós somos milhões, aliás, bilhões de pessoas que estão nesse estágio. E sabe por quê? Como diz um empresário que eu sigo, eu aposto um chicabom que há várias chances de você estar com medo. O chicabom é apenas um sorvete, tá? É apenas uma brincadeira, mas a aposta é séria, definitivamente eu aposto. Você vai me perguntar, medo? É improvável. Eu vou falar sim. Provavelmente você está com medo, você claramente entende essa causa e efeito da vida, plantar e colher. Você sabe que toda ação gera uma consequência e que todo ser humano normal tem medo da consequência. Nós temos medo da consequência e é normal isso, sem julgamentos, isso faz parte. Quem não tem medo que atire a primeira pedra. Definitivamente, por isso eu falei, nós somos bilhões. Fique tranquilo, fique tranquila. Quem em sã consciência vai sair de casa para saltar de paraquedas sem ninguém apoiando, sem ninguém falando, vamos, 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 vamos? Quem em sã consciência? Quem em sã consciência vai sair de casa para ir para academia, suar, ficar dolorido? Definitivamente não. Quem em estado normal vai abrir uma empresa arriscando seu patrimônio, arriscando o seu nome e absolutamente tudo que tem? Quem? Quem faz isso? Claro, eu posso listar inúmeras situações aqui. E se o motivo da sua não ação, ou seja, se o motivo da sua falta de motivação for o medo, como eu acabei de mencionar, basta você conversar com ele. Muitas pessoas fazem isso, conversam com o seu medo. E se você falou para alguma dessas perguntas que eu acabei de falar, você é uma dessas pessoas que conversa com medo. E bacana, excelente. Uma pessoa fica sabendo dos riscos de abrir uma empresa. Ela simplesmente conversa com medo, ela buscou conhecimento para minimizar ou até sanar esses riscos. Assim, ele conseguiu abrir o próprio negócio. Essa pessoa abre o próprio negócio conversando com medo. A outra pessoa, ela foi para a academia, mesmo sabendo que ia ficar dolorido, ia suar, ia cansar. Por quê? Porque ela conversou com medo, ela conversou com ela e disse: resultado, eu quero resultado.
Você percebe? Todas essas pessoas deram argumentos lógicos para o cérebro, para que ele diminua o medo. Dessa forma, conseguiram agir. Isso quem diz é a neurociência. Fale com o seu cérebro, dê argumentos lógicos e ele vai te ajudar a agir. Simples assim, ok? Pois é, agora você fala. Não, não é o medo que me freia, Tati. Não é ele que não me deixa agir. Ok, tudo bem. Então eu vou postar um outro chicabom, que é a autoconfiança. Muitas vezes, segunda hipótese, a autoconfiança que vai te frear, que vai te deixar você sem agir, estagnado. Pois é, se a autoconfiança ela é um símbolo do quanto nós acreditamos em nós mesmos, ela é formada com base nas experiências, com base nos conhecimentos que nós adquirimos. E o fato é que se você não acredita em você, você não age, você não faz. Então, o seu cérebro fala assim: para que perder tempo se eu não sou capaz? Percebe? O cérebro, ele é treinado para salvar energia, para economizar, para agir só com base em dados, em conhecimentos. Se você não der conhecimento, se você não der dado, ele não age. Simplesmente assim. Você percebeu essa dinâmica? Entendeu como funciona você conversar com o cérebro? Pois é. Qualquer coisa que vamos fazer, a parte mais difícil em 100% delas é o começo, é o início. Você dá aquele pontapé inicial. Uma pessoa com baixa estima e autoconfiança baixa não acredita na própria capacidade. Ela inicia um projeto e logo desiste, pois é difícil, lógico, tudo é difícil. Você percebe por que tantas pessoas desistem? Começam, eu vou começar a dieta, começa e desiste. Eu vou começar aquele curso, começa e desiste. Enfim, para se tornar um engenheiro, por exemplo, demanda anos de estudo e mais alguns anos de prática. Percebe? É difícil. Para se tornar um esportista, qualquer modalidade demanda muito treino. Acordar cedo, comer o que precisa comer e não o que você quer comer. Enfim, é difícil. Pergunta para o Michael Phelps quanto tempo ele levou para ser o que ele é. O Michael Jordan, a Hortência, Usain Bolt. Bom, acredito eu que você já entendeu o quanto é difícil e quanto eles se dedicaram para chegar aonde eles chegaram. Sim, foi difícil, claro, e eles continuaram. Por quê? Porque eles acreditaram neles, eles tiveram a autoconfiança. Você acredita que eles nunca pensaram em desistir? É lógico que pensaram em desistir. Todo mundo pensa em desistir. Mas a diferença entre uma pessoa que pensa em desistir e uma pessoa que desiste, definitivamente, é a ação, a motivação que leva à ação. Você percebe o quanto é importante a motivação? Pergunta para o Steve Jobs. Você acha que todas as pessoas de sucesso receberam de mão beijada o que eles têm? O que eles conseguiram? Não, definitivamente não. Não existe a possibilidade de vitória sem esforço. E isso é um fato. Se você quer uma barriga de tanquinho, por exemplo, você precisa fazer abdominal, entre outras coisas. Você precisa sentir dor, suar, cansar, precisa. Se você quer passar num concurso público, você precisa, adivinha, estudar. E muito. Põe estudo nisso, acordar cedo, deixar de sair, enfim. Se você quer ser reconhecido, se você quer ser inteligente, você precisa ler muito, adquirir conhecimento, muito trabalho, você percebe? Então, qual a diferença entre os que conseguem e os que não conseguem? O fato é que essas pessoas que conseguem, eles sabem exatamente o que eles querem e mais ainda, eles se dispõem a passar pelo que eles precisam passar para atingir aquilo que eles querem. Percebe? Eles acreditam neles. Autoconfiança. Eles simplesmente fazem até dar certo. Pensar em desistir é uma coisa, desistir é outra completamente diferente, percebe? Uma autoconfiança inabalável, regada de muito,
mas muito trabalho, conhecimento técnico, persistência e fortalecer a motivação diariamente. É isso que é a diferença entre uma pessoa que consegue, uma pessoa de sucesso, uma pessoa com resultados, da pessoa que está estagnada ou desmotivada, digamos assim. Eu posso acrescentar aí autorresponsabilidade, é uma outra palavrinha. Lembra que eu falei acima? Essas pessoas colocaram dentro delas que são donas das próprias vidas. Elas são protagonistas das próprias vidas. E se elas querem alguma coisa, ninguém vai dar essa coisa para elas. Elas precisam ir buscar. E elas sabem disso. Porque quem manda na vida delas são elas. Então, o que elas fazem? Correm atrás dos resultados. Correm atrás dos sonhos. Podem vir obstáculos, podem vir inúmeras frustrações, pode vir o que for. Definitivamente elas sabem o que querem e elas sabem que só depende delas. Essa é a grande diferença, você percebe? Agora o que eu vou falar vai doer, mas se você me perguntar como ter mais motivação, eu vou falar: cresça, vira homem, corra atrás do que você quer. Definitivamente é isso que separa os meninos dos homens, as meninas das mulheres. Vai atrás do que você realmente quer. Só depende de você. E só você sabe o que você quer. Só você consegue atingir, consegue fazer por você. Consegue chegar naquele resultado. Só você, mais ninguém. Nós temos inúmeras pessoas que nos amam, isso é verdade, mas ninguém, absolutamente ninguém é capaz de ser feliz por nós, de gerar resultados por nós. Ninguém é capaz de viver por nós. A vida é assim. O sonho que você sonhou, ele está lá, esperando por você, simplesmente. Apenas não pare, continue até chegar, até dar certo. Percebe? É essa a diferença de você ter motivação, de você ser uma pessoa motivada e, mais do que isso, gerar resultados e alcançar tudo aquilo que você definitivamente quer. Não são só sonhos, essa é a sua vida, a vida real. Então você precisa estacionar nessa vida e produzir para você. Você percebe? Você é a protagonista da sua vida. Então, como ter mais motivação? Entenda. Entenda que você está dentro dessa vida e você manda nos seus resultados. Então, corre atrás. Corre atrás que só depende de você.